Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Tenham um bom ano novo, apesar do mundo estar cada vez mais perigoso. O raio norte-americano Caracas e o sequestro de Nicolás Maduro confirmaram a anunciada nova ordem. O primado da lei e o direito internacional valem pouco. Está aí o regresso do imperialismo com uma nova divisão do mundo, imposta outra vez pela lei do mais forte. Mas já lá iremos. Interessa-nos agora avaliar as presidenciais. A campanha oficial começou este domingo. Nosso convidado para esta emissão, Luís Paixão Martins, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. É um prazer ter-te aqui neste renovado estúdio da Renascença. E é a primeira vez que temos um convidado. E é a primeira vez que temos um convidado para inaugurar o ano. Estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Bom, Só para dizer contigo, aliás. boa parte da tua vida tens dedicado à ciência da comunicação. Sim, mas e à gostavam de ter comunicação. inaugurado o estúdio por causa do VK. Apesar disso. Bom, mas também Fizemos há a comunicação questão, política, mas também há a comunicação política, de resto com sucesso reconhecido. Seguro arranca para a estrada nesta campanha, à frente da tracking poll da TVI. O que é que mudou na campanha do candidato socialista? Seguro é grande surpresa. Há duas grandes surpresas nesta campanha. Uma é de António José Seguro. Eu não digo que ele arrancou à frente, porque na realidade o que as sondagens dizem é que há um grande empate entre vários candidatos. Certo, mas tem enfim, lá uns pós à frente. Em sim. relação àquilo que era a expectativa, e a gestão de expectativas é um dos elementos mais importantes de uma operação como é a comunicação de uma campanha eleitoral, em relação à gestão da expectativa, o que se pode dizer é que ele, digamos, vai mais depressa que os outros. Ou seja, hoje em dia, na semana passada, houve mais pessoas que decidiram como votar, votando nele proporcionalmente, do que em relação a outros candidatos. E isso deve-se, penso eu, já iremos à outra grande surpresa, isso deve-se, penso eu, ao facto de haver um combate feroz nas candidaturas de direita. E eu não imaginava que isso acontecesse. Ou seja, eu achei que a candidatura de António José Seguro não era uma boa candidatura de esquerda e que ele não ia conseguir garantir aquilo que nós chamamos o voto útil. Ou seja, que há pessoas da esquerda que deixam de votar no candidato do PC, ou no candidato do Bloco, ou no candidato do Livre, por votar nele porque sentem que isso é que faz sentido. E neste momento o que acontece é que não só esse tipo de pessoas pensa que pode votar em Seguro, que também algumas pessoas da direita moderada ou do centro, do centrão, acham que ele é o representante, digamos, de algum modo, do sistema, do consenso, perante esta guerra que está a acontecer à direita. Falando da guerra à direita, vale a pena talvez dizer o seguinte: a grande surpresa pela negativa é a campanha de Gouveia Melo. Se me perguntassem há 6 meses o que é que eu pensava, eu achava que o natural destas eleições é que na primeira volta passariam à segunda volta André Ventura e Gouveia Melo, e até diria que se Gouveia Melo fizesse uma grande campanha podia ganhar à primeira volta. O que a campanha nos tem mostrado estes meses é que esta minha ideia está completamente ultrapassada, porque a campanha de Gouveia Melo tem sido das piores campanhas eleitorais, talvez só comparável com a de Mário Soares em 2005, a última de Mário Soares, ou seja, uma campanha desastrosa do ponto de vista da afirmação da candidatura. Em contrapartida, a equipa de Gouveia Melo tem sido muito eficiente naquilo que podemos chamar a campanha negra, não é? Embora a expressão seja muito correta, porque a campanha negra corresponde a um outro tipo de campanha que não é bem aquela que nós fazemos em Portugal. Mas enfim, a campanha adversarial, não é? Ou seja, Gouveia Melo tem sido mais afirmativo, tem tido melhores resultados a combater Luís Marques Mendes do que se afirmar a ele próprio. E isso faz com que haja uma quebra nas intenções de voto de Luís Marques Mendes a favor da outra surpresa, que é João Coutrinho. Mas já agora eu faço uma distinção entre as duas surpresas. Eu acho que a surpresa Seguro é um presidenciável e a surpresa Coutrinho não é. Mas pode vir a ser. Certo. Nós estamos há umas 2 semanas de eleições, eu não sou bruxo, portanto não sei o que é que vai acontecer nas eleições, mas acho que há uma diferença entre os dois. Ou seja, Coutrinho é uma surpresa porque está muito melhor
certamente vai ter um resultado melhor do que a base eleitoral tradicional do partido que ele, de algum modo, representa, mas não deve ser suficiente para passar à segunda volta. E seguro, também não será fácil, mas está numa posição de presenciável de disputar essa passagem à segunda volta. Luís. Terminaste? Luís Marques. Não, eu ia perguntar, então o Marcos Mendes é o grande derrotado deste... À direita, sim, à direita. Eu até digo-te uma coisa, eu há uns 2 meses, eu até escrevi isso no X, eu nesse aspecto, o que eu estou aqui a dizer, publiquei no passado, não é, algumas coisas. Eu acho que Luís Marques Mendes, com aquela quebra, com aquela má qualidade da candidatura de Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes era o grande vencedor. Ou seja, a dada altura parecia que quem passaria à segunda volta seria André Ventura e Luís Marques Mendes. Eu distingo o André Ventura por uma razão simples de explicar. As pessoas mobilizam-se para votar em 3 grandes grupos, digamos assim. O grupo da transação, esperam que o político faça alguma coisa por eles. O grupo ideológico, este é cá dos meus, vou votar nele. E o grupo dos ressentidos, eu vou votar contra qualquer coisa. Nós só temos um candidato dos ressentidos, que é André Ventura. A princípio, há 6 meses, pensava-se que Gouveia e Melo também pudesse ser, não é? Mas isso também falhou, não é? Ou seja, Gouveia e Melo nunca apareceu, procurou até, não sendo um homem do sistema, de algum modo ficou grávido do sistema com aquilo que fez na campanha. Não conseguiu ser um dos nossos porque ele não definiu o seu perfil político, não é? Ou seja, ele, por um lado, não se quis colocar no plano dos ressentidos, não é? E André Ventura ficou sozinho. É um candidato monopolista do votos dos ressentidos. Se ele conseguir mobilizar os ressentidos, terá 1 milhão de votos. Se não conseguir mobilizar, terá 500 mil, não é? Mas pronto, digamos, ele tem o exclusivo dessa zona eleitoral e os outros não, os outros partilham este é cá dos nossos, porque nas presidenciais não há transação. Certo, ou seja, ninguém espera nada do Presidente da República, não é? Não tem nada para distribuir pelas pessoas, a não ser afetos, alguns. Exato. Mas embora eles digam que sim, não é? Sim, mas não tem nada para claro. distribuir e, portanto, a gente não espera nada do Presidente da República do ponto de vista da transação, isso é com os autarcas. Mas achas que este resultado é o impacto das notícias sobre o Marcos Mendes? Este tropeço, esta tropeção do Marcos Mendes? São várias coisas, não é? Suma-se várias coisas, não é? Algumas nem gostaria de falar, porque se tem a ver com questões mais físicas do que outras. Depois há um problema com o PSD, não é? Ou seja, o PSD tem problemas com o Luís Marques Mendes foi presidente do PSD, como sabemos, e ele tomou muitas medidas que hoje até nem fariam muito sentido. Na altura as pessoas tinham pretensões éticas diferentes do que têm hoje em dia, maiores, e ele foi um líder do PSD, cortou muito a direito em relação a isso. Com essas medidas que ele tomou, acabou por afastar do PSD pessoas muito importantes, acabou por que o partido perdesse muito, não é? Praças Fortes, Lisboa Oeiras, etc. E isso... Uma parte do aparelho não perdoou, não? Não perdoou, pois, acho isso no fundo. Sim. Há ali uma em relação a isso. E depois, porque aquilo que faz a bondade dele, ele tem 2 atributos que tanto podem dar bem como mal. Tem um atributo que é uma espécie de herdeiro de Marcelo Rebelo de Sousa. Ser herdeiro não é necessariamente positivo, sobretudo pensando no final do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. E depois é o porta-voz do governo. E ser porta-voz do governo também é uma coisa que não é necessariamente positivo, não é? Pronto. E, portanto, ele tem essas fragilidades. A campanha de Gouveia e Melo contra ele acabou por acentuar essas fragilidades, porque o transformou numa espécie de avançado, enfim, não é a minha expressão, mas eu estou a tentar reproduzir aquilo que, de algum modo, tem estado presente nos média quando se fala de Luís Marques Mendes, com justiça ou sem justiça, também não quero estar com muitos pormenores em relação a isso, acaba por o carimbar, não é? E, portanto, as pessoas que de algum modo não querem votar num sistema, não querem ser levadas atrás do sistema, do governo, acabam por se afastar de Luís Marques Mendes, porque é um voto muito comprometedor. A gente tem que perceber que há votos que custam mais do que outros. O voto no Coutinho de Figueiredo não custa nada.
É a mesma coisa com o voto no Bloco de Esquerda. Ou seja, eu voto no Bloco de Esquerda e nada me acontece porque não sou responsável por coisa nenhuma, não é? Eu digo, eu voto não quer dizer que eu voto, quer dizer, eu voto é uma figura de estilo. Mas uma pessoa vota no Coutinho de Figueiredo na expectativa de não acontece nada. Pronto, é um voto livre. Se uma pessoa votar num candidato que tenha a ver com o governo, ou que tenha um papel importante na oposição, ou que tenha a ver com a presidência, o voto é muito mais responsabilizador, não é? As pessoas que votaram em Marcelo Rebelo de Sousa nas outras eleições sentem-se, de algum modo, eu vejo no X todos os dias pessoas a dizer estou muito arrependida, não é? Sentem-se de algum modo responsáveis perante isso, não é? E portanto, quando há estes problemas, o que é que acontece? As pessoas ou se abstêm ou votam delitantemente, não é? Num candidato que não faz mal, não é? E o Coutinho está a ganhar, digo eu, esse papel, não é? Esse estatuto, não é? Pronto. Só Luís, nós estamos a falar com base em sondagens e eu gostava de perguntar como é que mentem as sondagens. E qual é a fiabilidade destas tracking polls? Gostava só de que falasse um pouco sobre isso. Eu vou dizer uma coisa que é, o livro, o que eu escrevi não é as sondagens mentem. Não é Como mentem. Exatamente. Uma vez uma pessoa que, pelos vistos, é católica, e estamos aqui na Rádio Renascença, dizia-me a comentar o livro que o título devia ser Como Pecam. Exato. Era mais correto. Eu achei a expressão feliz. E tá. Eu interpreto-as, quer dizer, eu faço a minha interpretação, não é? Daquilo que vejo, daquilo que publico. A minha radiografia que eu estou aqui a descrever, publiquei há 4 ou 5 dias no X, antes da Taking Poll da TVI. Da TVI, sim, dizia o nome da empresa, mas agora esqueci-me. Não é Parabólica. É Pitagórica, exato. Mas é assim. As sondagens dão uma evolução. Por exemplo, em relação à Tracking Poll da Pitagórica, se nós pegarmos em 3 ou 4 dias seguidos, temos e compararmos com os 3 ou 4 dias anteriores, temos uma ideia de tendência. Isso é bom. Não é? O que nós não podemos achar é que hoje é diferente de ontem, não é? Sim, é igual. Quer dizer, ou seja, há menos um ponto ou menos um décimo, significa que há uma pessoa, qualquer coisa, isso é menos intenso. E depois elas têm alguns problemas que, digamos, as pessoas que trabalham com as sondagens, eu não sei fazer sondagens, eu sei lê-las, detectam. Ou seja, se a sondagem for telefónica, isso significa que as pessoas com menos recursos e com menos ilustração e que vivem no interior não aparecem nas sondagens e, portanto, é natural que os partidos que têm essas base eleitoral venham a ter o resultado eleitoral superior mais tarde. Ou seja, isso nós depois vamos conseguindo encontrar com as sondagens. Mas o que eu estou a dizer tem também a ver com a campanha, não é? O efeito da campanha, daquilo que eu tenho acompanhado em relação a isso, não é? Mas em relação às sondagens, ainda pegando aqui no ponto que o Luís estava a referir, eu estive a fazer aqui, portanto, umas contas e é exatamente este ponto que eu gostaria que tu pudesses esclarecer. Há 2 tipos de sondagens, não é? Essa sondagem da Pitagórica, que já vinha de trás, portanto, que eles mantiveram, tanto quanto eu percebo, mantiveram o Tracking Poll, mas já vinha de trás, que sempre deu valores relativamente diferentes relativamente à sondagem, quer a do Expresso, quer a da Católica, para a RTP e para o público. A da Católica foi feita com voto em urna, e a do Expresso foi feito tanto por telefone. Não, voto em urna. Também foi voto em urna. Sim. Essas dão resultados diferentes exatamente, das telefónicas. Era esse ponto que eu estive a referir. É que dão, aliás, valores muito próximos, porque a do Expresso e a da Católica foram apresentadas com 3 dias de diferença, um no dia 15 e outro no dia 18, dão exatamente os mesmos valores. Ventura à frente com 22, Marcos Mendes em segundo lugar com 20, exatamente iguais nos dois. Depois, o do Expresso dá o Almirante com 20 e na Católica com 18. O Seguro com 14 e na Católica com 16. E o Coutinho com 10 e na Católica com 14. Depois, cortamos aqui e passamos para a Pitagórica, os valores são completamente diferentes. Isto tem a ver com alguma questão técnica ou isto mudou assim tanto em tão pouco tempo? Há logo uma questão que falta a ideia de Intercampos, que há de ser conhecida dentro de dias a Intercampos. A Intercampos também é telefónica, exatamente. Ou seja, as sondagens telefónicas são mais sensíveis, por exemplo, aos debates. Ou seja, se tu, na noite de um debate, fizeres uma parte da sondagem, é natural que as pessoas sejam influenciadas, são mais epidérmicas pelo debate, não é? As sondagens em urna são mais refletivas, a pessoa
pessoa recebe o entrevistador, conversa um bocado, geralmente tem um questionário com outras perguntas e depois deposita o voto, não é? Certo. E, portanto, digamos que as sondagens em urna, além dessa questão que eu disse, que apanham eleitores diferentes, por exemplo, as sondagens telefónicas apanham muito mais gente da Iniciativa Liberal do que do PS, apanham mais gente do PSD do que do Chega, não é? Porque tem a ver com os eleitorados de cada um dos partidos, não é? Pronto. E é essa coisa. Agora, o que estás a dizer, de qualquer forma, das sondagens que referiste, é que elas, no fundo, estão a demonstrar duas ou três coisas que vale a pena dizer. Uma delas é que nada está decidido. Não há nenhuma tendência definitiva, ao contrário do que aconteceu no passado com outras presidenciais. Isso é um dado muito relevante. Significa que nós não temos aquilo que se pode chamar um candidato natural. E geralmente temos tido, não é? Ou seja, quando o Jorge Sampaio se candidatou, Jorge Sampaio era um candidato natural. Cavaco Silva era um candidato natural. Ou seja, as pessoas... Para o Marcelo também, não é? E o Marcelo eram candidatos naturais. Eram pessoas que tinham feito uma carreira política, tinham-se reservado para aquele cargo, quando chegou à altura própria candidataram-se e, portanto, não havia dúvidas, na maior parte das pessoas, de que eles seriam o próximo Presidente da República. Agora, isso não aconteceu. Talvez se António Costa não tenha ido para a União Europeia, podia ser um candidato natural. Ou António Guterres não tivesse. Exatamente. E não estaríamos, certamente, com esta conversa que vamos ter hoje. Não há candidato natural. A segunda conclusão, que é interessante e até tem a ver com a aplicação da Constituição no futuro, é que nós vamos ter um Presidente da República muito pouco representativo dos eleitores. Ou seja, nós vamos votar no mal menor, para usar uma expressão simples e talvez demasiado forte, que é o próximo Presidente da República, seja ele qual for, vai ter uma percentagem muito baixa de fãs, ao contrário do que aconteceu com todos os anteriores. 2/3 dos portugueses, 2/3 daqueles que vão votar nele vão votar sem alternativa. Pronto, porque não há alternativa. E isso até é interessante, já agora do ponto de vista constitucional, porque nós tivemos um Presidente da República que usou e abusou da Constituição a seu favor. Nós temos uma Constituição, enfim, nós somos portugueses e, portanto, os nossos constitucionalistas criaram uma Constituição que não é parlamentar nem é presidencial, é assim uma coisa que a gente gosta, redondinha, mas é mais parlamentar do que presidencial. Sim. E Marcelo Rebelo de Sousa transformou um pouco a Constituição, fez uma espécie de revisão em andamento, não como aquela que o Trump está a fazer nos Estados Unidos, graças a Deus, mas está a fazer, fez alguma revisão da Constituição, não é? Tomou poderes através da comunicação. O Mário Soares também fez, o direito à indignação. O Mário Soares inscreveu nas atribuições do Presidente da República o direito à indignação, não é? Ou seja, todos os presidentes, de algum modo... Luís, há um que fica completamente fora da órbita porque é o imprevisível, é o Almirante, apesar de tudo. Sim. Até que ponto é que ele é indetetável, até por causa dos submarinos, se calhar, nas sondagens? Porque, no fundo, ele não vem de lado nenhum e é a pessoa que, para um determinado eleitorado, o senhor salva uma vida. Isso achas que pode ter peso ou não? Quer dizer, a gente só consegue, as sondagens sempre basta perceber mais ou menos o que vai na cabeça dos portugueses e eles isso não parece, não é? Pois. Portanto, não parece, não estou a dizer. Eu não tenho, digamos, eu não acredito em maiorias silenciosas, mas posso estar errado. Ou seja, acho que as sondagens são representativas. As amostras é que podem não ser, às vezes, mas são representativas. Ou seja, não há ninguém que se esconda. As pessoas que votam no Chega dizem que votam no Chega, não é? Nós vivemos num país... Hoje sim, há 2 anos talvez não. Não sei, mas a gente vive num país muito democrata. Acho que nós estamos todos à vontade, conversamos todos o que queremos. Não sei se alguém tem dúvidas sobre isso. As pessoas têm vergonha de dizer que votam no Chega. Isso Hoje em dia, eu acho que isso não existe. Acho que isso não existe. Pelo contrário, até há uma ostentação do Chega, não é? Portanto, mas é uma coisa mais recente. Sim. Eu não vejo isso. E, portanto, também não vejo que aqueles que vão votar no Gouveia Melo o efeito de gratidão, é isso que eu estou a dizer. Sim, estou a dizer que sim. Eu vou dizer de qualquer forma uma coisa que me faz impressão, que é... Até votaram na Temido. Mas sim, no António Costa. Sim. Mas nem a Temido, nem o António Costa falaram das vacinas. Pois. Pronto. Porque é uma coisa que ou está na cabeça das pessoas ou não está. E uma coisa que eu achei interessante, estive fora do país no verão, depois quando regressei,
A dada altura ouvi o Gouveia Costa falar das vacinas. E achamos que não faz sentido, não é? Ou seja, acho que a questão da gratidão também não é assim, dessa maneira que se apela a ela, não é? Pronto, ele também nunca mais falou nisso. Também não. Não tem falado nisso. Ele tem a sua notoriedade. Ele é um candidato engraçado, no que estás a dizer, que é um candidato fora do sistema, não é? Sim. É fora do sistema, pronto. Podemos vir a ter uma Portanto, é surpresa. imprevisível. Sim, podemos vir a ter uma surpresa em relação ao resultado dele, mas digo eu que não é, digamos, como estou a dizer, as sondagens, aquelas. É preciso ver uma coisa que é assim: as sondagens dos meios de comunicação social são pagas pelos meios da comunicação social. E os meios de comunicação social estão com uma crise financeira grande. Pronto. E, portanto, estão a fazer as sondagens mais baratas que podem. Pronto. As sondagens dos partidos são muito mais robustas e mais rigorosas que aquelas que são usadas nos meios. É verdade, pronto, não tem mal nenhum. E, portanto, é natural que, do ponto de vista da robustez, nós ponhamos em dúvida aquilo que nós conhecemos nas sondagens. Mas agora, no plano, digamos, não há fantasmas. As pessoas não estão a fazer, não estão a escolher quem ouvem, não é? Pronto. E depois, são muito epidérmicas, exatamente porque são sondagens muito sob pressão, muito curtas, muito fáceis de fazer, baratas, são muito epidérmicas e, portanto, significa que eventualmente estão a privilegiar o que apareceu, o que aconteceu 2 ou 3 dias antes e não uma questão de fundo, não é? Pronto, questões de fundo. E a rua ainda conta? A rua não conta muito. Daqui para a frente... Mas contam as redes sociais que a rua produz. Sim, Essa sim. que é a questão, Eu, de qualquer forma, eu vou dizer uma coisa sobre a minha opinião, mas eu tenho 72 anos e, portanto, não posso ser representativo daquilo que pensam os mais novos em relação às novas tecnologias. Mais novos, como eu, por exemplo. Exatamente, em relação às novas tecnologias. E, portanto, não tenho essa aspiração. Mas nós estamos numa fase da campanha. Normalmente, como eu disse, como não havendo um candidato natural, a coisa é um bocadinho diferente. Mas normalmente, nesta altura da campanha, só os eleitores diletantes é que ainda não decidiram. Ou seja, os eleitores que são mais, acompanham a política, associam-se à marca dos partidos, conhecem os candidatos, certamente decidiram a seu tempo. Depois, aqueles que procuraram informação, tiveram os debates, não é? E, portanto, puderam decidir em função dos debates. Agora, estamos, digamos, à procura, quem está a fazer as campanhas, no meu caso, está à procura dos diletantes. Daqueles que chegaram agora e ainda não decidiram, não é? Os indecisos são relativamente poucos, são 12 ou 13%, sim, baixam bastante. Eu até lhes chamo de diletantes. Sim. Ou seja, no sentido, perdoem uma expressão, mas estamos um bocado nas tintas para as eleições. Pronto. Logo vejo. E esses não vão à procura de nada, não é? Eu acho que o grande fator de mobilização desses eleitores são os telejornais. Portanto, os últimos dias da campanha são muito importantes. Daí a importância da rua. Sim, o ambiente. O ambiente. A mobilização, não é? Para teres uma ideia, neste momento, o que os candidatos devem estar à procura, os mais profissionalizados, é de meia dúzia de frases, 30 segundos, para dizer na rua, para aparecer no telejornal. Okay. Não é? Okay. E estão a procurar fazer aquele túnel de apoiantes, pelo qual os que têm equipa para isso, não é? Geralmente os organizados aos partidos, para quê? Para que não apareçam dissonâncias, ruído, ou seja, para que aquilo tudo dos últimos dias de campanha decorra como as candidaturas querem e não seja, quer dizer, para que aquilo que apareça no telejornal seja aquilo que está pensado na candidatura e não aquilo que espontaneamente apareceu no meio da rua, não é? Pronto, isso é a grande questão. Mas, portanto, as redes sociais, tudo o que quisermos, são amplificadores desse ambiente, não é? Dessa parte de espetáculo, da pessoa que está em casa, não sabe se vai votar, se não vai, e por causa daquilo que viu num telejornal, vou votar neste, não é? Pronto, isso é o grande elemento agora central. Mas, olha, voltando um bocadinho atrás, ainda houve aqui um corte por causa do Natal e o Ano Novo, e o que nós reparamos é que entre a última sondagem que foi divulgada antes deste período de fim de ano e Natal, e agora esta, tanto o início do Tracking Poll, o facto mais relevante foi a queda do Marcos Mendes. Ou seja, que cai de segundo lugar, ou até de primeiro em algumas sondagens, para quinto lugar.
Como é que isto acontece em tão pouco tempo? Um bocado estranho, não é? As notícias. Sim. Achas que foi achas que o que é que está mal? É este número, é este valor agora? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de trabalhar com referências históricas, que é aquele que a gente se pode agarrar. Mário Soares, Manuel Alegre em 2025, de um dia para o outro. Os eleitores que achavam que Mário Soares ia enfrentar Cavaco desistiram de Mário Soares e passaram para Manuel Alegre. Portanto, em 3 ou 4 dias houve uma transferência enorme de potenciais eleitores de um para o outro. Isto tem a ver com a campanha do... Acho que tem a ver com a mesma coisa, não é? Ou seja, no fundo, as pessoas que achavam que Luís Marques Mendes era o candidato, digamos, da direita do sistema, desistiram dele, não é? Pronto, desistiram porque... Mas acho que tem a ver com aquele debate do Gouveia e Melo? Sim, acho que tem a ver com questão dos tudo, interesses não e tal. sim. Com os Acho ataques que feitos pegou muito, sobre sim, pegou muito. Eu até devo dizer uma coisa, que eu acho que a direita é muito mais pragmática que a esquerda e, portanto, as questões éticas não têm o mesmo valor para a direita que a esquerda. Ou seja, os eleitores de direita não se preocupam tanto com os temas éticos como os de esquerda e, portanto, até fiquei um pouco surpreendido com isso. Ou seja, achei que talvez não tivesse tanta expressão como parece ter nas sondagens, mas devemos juntar a isso o que eu disse antes, não é? Que é, uma pessoa para votar em Marques Mendes tem no fundo, aliás a própria campanha agora fez aquilo que eu acho que é, no meu entendimento, um erro grosseiro, que é trazer Montenegro e Cavaco Silva à campanha. Pronto, do meu ponto de vista. Pronto, porque isso subalterniza o candidato. Ora, a gente elegeu o Presidente da República. Claro. Não é? Pelo amor de Deus. Claro. Ou seja, isto é uma ideia de desespero. Vamos tentar que os fãs do PSD votem nele. É o que aquilo quer dizer. Portanto, quer dizer que a campanha já está resumida à salvaguarda dos eleitores fãs do PSD, aqueles que votam sempre no PSD, independentemente de quem for o candidato e as circunstâncias. Mas, digamos, há aqui um conjunto de indicadores, como disse há pouco, da má relação dele com algum PSD, há vários indicadores. O papel dele como comentador, eventualmente está gasto, está muito gasto, não é? Pronto, o parecer que é uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa dos pequeninos. Dos pobres, dos pequeninos, depois de qualquer coisa assim, de um segundo Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que as pessoas estão muito fartas do Presidente da República, não é? Pronto, realmente, não é? Independentemente do balanço que se fizer do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Uma metáfora. E por cima independentemente Mas, Luís, o Spinum Viva teve um efeito... Luís, aqui é complicado, não é? Luís Paixão Martins. Pois, são 3, sim. Luís Paixão, há aqui várias minorias. Eu sou uma Luís, tens de dizer muito minoritário. Então, nós estamos em minoria absoluta. absoluta. No desporto sou completamente minoritário. Mas o Spinum Viva também existia e não foi por isso que o Montenegro perdeu. Não fez mal nenhum. Não sabemos... Portanto, a descredibilização do Marques Mendes pode não ser pode não ser um fator, não é? Sim, mas daí também é essa novidade, não é? Porque o Spinum Viva não teve nenhum efeito e o Marques Mendes esperava que não houvesse só uma questão aí, já não sabe se, nunca saberemos se teve efeito ou não. Exato. Pode ter tido algum. Podia, se calhar, podia ter melhor resultado. Podia ter um resultado melhor. Realmente, a gente não interessa. Nunca se consegue... Algumas coisas que a gente não consegue medir, não é? Mas de facto, eu dizer que a direita é muito mais pragmática que a esquerda em relação a esse tipo de temas. Digamos que também vemos num tempo mais em que as pessoas são mais egoístas. Provavelmente interessa-se menos por essas questões. Mas, de facto, o que podemos, se o resultado das presidenciais parecer ocorrer parecido com o que nós temos hoje, nas sondagens, podemos dizer que há uma diferença entre aquilo que os portugueses pensam, admitem de um primeiro-ministro, daquilo que admitem de um Presidente da República. Porque apesar de coisas, são coisas diferentes. Há coisas que se perdoam a um e não a outro. São coisas diferentes, não é? Realmente, pronto. É sentido de Estado. Luís Paixão Martins, do ponto de vista da comunicação, como é que tu olhas para estes candidatos? Quem é aquele que tu achas que tem feito uma comunicação mais
positiva, enfim, que entrasse mais nas pessoas e aquele que de facto não está a conseguir. Mais produtiva. Mais produtiva, exato. Mais produtiva é aquele que começou com menos e agora tem mais, não é? Estás a falar do Cotrim, do seguro. Sim. Nós, em relação a André Ventura, nunca saberemos, a não ser no dia das eleições, porque também não há uma grande alteração, não é? Ou seja, digamos, os dados que ele tem hoje em dia são mais ou menos os que ele tinha. Pronto, realmente é isso, mas ele é muito efetivo no plano da comunicação. Ele, ao princípio, foi muito radical. Eu até fiquei surpreendido com isso. Achei que ele não precisava ser tão radical, que podia ir à procura de, digamos, de alargar a base eleitoral dele em comparação com o Chega. Mas depois comecei a pensar que, eventualmente, ele tem razão no sentido. Ele está a trabalhar para cavar e não para alargar. Ou seja, para que as pessoas que votam no Chega realmente vão votar. Porque a maior parte das pessoas que votam no Chega tem alguma dificuldade. Parte de uma base de 1.400.000. Ele tem ali um problema que é as pessoas. Pode acontecer nas presidenciais o que aconteceu nas autárquicas. Não é? Nas autárquicas. Desertaram metade, não é? Metade dos eleitores. Porquê? Porque por causa da transação. Sim. Sim. Por causa da transação. Há dois fenómenos, do meu ponto de vista, eu até gosto com isso, porque nas autárquicas nós temos cartazes em que estava o Ventura e o candidato. Sim, certo. Eu devia soltar o Ventura, porque o problema dos candidatos locais é que as pessoas os conhecem. É verdade. E, portanto, não ajudaram nada. Se só tivesse o Ventura, provavelmente o Chega tinha tido mais votos nas autárquicas do que com os dois. Pronto. Mas, portanto, ele deve conhecer muito melhor a base eleitoral dele do que eu, certamente conhece, e, portanto, ele está numa de cavar, não é? Não está numa de alargar, está numa de mostrar às pessoas que é muito importante irem votar naquele dia, não é? Pronto. Porque as pessoas podem, presenciais, o que é que isso me interessa? Não vou, não é? Pronto. O António José Seguro tem ali um problema que eu tenho detectado na campanha dele, que espero que não o leve muito longe, que é o problema dele achar que pode mudar a base eleitoral. Ou seja, ele parte de uma base eleitoral normal, que é do Partido Socialista, e a dada altura, que é uma base eleitoral de pessoas mais idosas, não é? Mais de esquerda, com menores rendimentos, e ele, a dada altura, dá a ideia que está a procurar fazer uma mudança na base eleitoral. A minha opinião sobre isso é simples, foi isso que derrotou o Pedro Nuno Santos na penúltima eleição, porque ele tentou fazer na campanha um Partido Socialista diferente daquele que vinha do António Costa, e isso fez com que as pessoas com mais de 65 anos se abstivessem muito mais do que no outro tempo. Portanto, se o António José Seguro conseguir, nos dias que nos faltam, deixar-se de manias e conseguir concentrar a sua campanha no sentido de ele ser, no fundo, o único obstáculo ao populismo, não é? Porque ele tem uma grande vantagem sobre os outros candidatos. Os outros ou são populistas ou fazem aliança com o populismo, não é? Realmente. E ele tem essa vantagem de poder ser o único candidato, digamos assim. E acho que, além disso, anulou, digamos, os outros candidatos da esquerda, não é? São... O livre, Sim. Mas quer dizer, os outros anulou-os no sentido, não é que não possam apresentar-se a votos, mas há muita gente que vai votar nele porque acha que ele é o único candidato que, apesar de tudo, tem hipótese. Há aí uma grande diferença em relação à minha suposição inicial. Eu achei que a candidatura dele estaria morta por esta altura, e não está, não é? Está viva, e isso até é uma surpresa muito grande para mim, não é? Pronto, em relação a isso. O Cotrim está a fazer uma coisa simétrica, não é? Está a alargar a base eleitoral, ainda ontem foi uma coisa de idosos, não é? Pronto, está a procurar... é engraçado, porque ele está a procurar transformar a Iniciativa Liberal num partido de estadistas, não é? Pelo menos de um estadista, que é ele, não é? Até vai à Liga dos Combatentes. E ele tem boa figura, ele é muito bom, tem boa pinta. Ele é muito bom mesmo. Como eu apanhei-o em 2022, né? Ele fez os 2 primeiros debates em televisão, sinal aberto, daqueles debates com 1 milhão e tal de espectadores, com o Costa e o Rui Rio, ele brilhou a grande altura, não é? Na primeira vez que ele apareceu na televisão, não é? Pronto, brilhou a grande altura. Ele é uma pessoa muito sólida, com muita capacidade, não tem uma grande máquina. Se ele conseguir manter este equilíbrio que tem conseguido manter, vai
dar cabo da candidatura de Marcos Mendes, não é? Sim, sim, Provavelmente, não é? não é? E os debates, Luís? Ainda por cima Luís tem as Paixão redes Martins. sociais, E os debates? Os debates valem alguma coisa ainda? Estes 28 debates Sim, serviram para alguma coisa? Eu não vi nenhum, né? Só estou a avisar, mas é relevante para a pergunta, porque a pergunta é uma questão teórica, digamos assim. Há muitos eleitores que decidem nos debates. Ok. Pronto. Geralmente, com exceção de um ou outro candidato, mas eu não tendo visto não consigo ser preciso sobre isso, mas posso falar, geralmente os debates funcionam bem quando são duas entrevistas paralelas. Ou seja, o candidato vai ao debate para falar para os eleitores, não é para o outro candidato, nem para o apresentador, para o pivô. E leva sempre 2 ou 3 temas, são 25 minutos, dá para falar 3 temas. Não é? Pronto. E isso funciona muito bem porque há muita gente a ver. Os debates são muito vistos, não é? 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e tal. Pois. Portanto, é uma coisa, é o programa político mais visto do ano. Não há comparação com mais coisa nenhuma, digo eu, a não ser, sei lá, com uma conferência de imprensa quando um gajo é do governo ou uma coisa qualquer. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que depois há a possibilidade de falar para os fãs, que é quando és bom a atacar o outro, não é? E isso também funciona bem com o André Ventura, nomeadamente. O André Ventura só faz isso, não é? Só faz isso. O André Ventura está nos debates para ser campeão. Porque os seus eleitores dizem, lá está aquele é que é muito bom a defender-me, não é? Lá, atacar os outros. Pois, pronto, fez isso. Pelos vistos, o Gouveia Melo também esteve bem nisso, não é? Pois, ou seja, usou... Quando usou essa tática. Sim, foi uma surpresa, não é? Pois, foi uma surpresa. Usou. Sim, parece... o homem a tirar-se para esse terreno, parece um bocadinho em estado de necessidade, não é? A dada altura, quer dizer, tudo tinha corrido mal até aí. Mas ele corre bem. A política teorética não existindo, passou para aquilo. Pois. Eu acho que há ali um erro no Gouveia Melo, que é, como eu disse, os eleitores potenciais dele são aqueles que dizem, este é cá dos nossos. Não é? É a razão que estava a votar. Isto é cá dos meus. E ele nunca não se definiu. Eu acho isso um erro fatal. Acho que a primeira coisa que ele devia ter feito, e podia ter cuidado, podia ter procurado não ofender ninguém, podia ter definido um campo de batalha vastíssimo, podia ter focado em termos mais conceituais. Quer dizer, o mundo para ele era uma página em branco. Quer dizer, ou seja, é difícil a um Marcos Mendes fazer um lançamento de uma candidatura porque o livro dele está abaixo do escrito, já toda a gente tem uma imagem dele. Gouveia Melo não, era uma coisa, eles chegavam um dia e diziam, eu sou assim. Pois. Não é? E ele podia escrever nessa página o que queria, porque estava em branco, e podia conduzir a narrativa como ele entendesse. E isso ajudava até a fazer o resto da campanha, porque depois no fundo era só repetir. As campanhas são isto, não é? Repetir. E ele não fez, acho que foi um erro fatal. Eu achei sempre que ele podia ganhar a primeira volta. Achei sempre. Aqui há meio dúzia de meses parecia uma autoestrada. Parecia uma autoestrada. Fazer uma pergunta. Eu vou fazer. Já agora, ainda em relação aos debates, vou-te colocar uma outra questão, enfim, quase mais de pormenor, mas tenho alguma curiosidade. Tu achas, temos 2 realidades, os debates propriamente ditos e depois o comentariado à volta dos debates, não é? Que cria uma outra realidade. Tu achas que isso tem alguma influência na decisão das pessoas? Mas não podemos confundir um debate com 1 milhão de espectadores e os comentários que são com 100 mil. Sim, somados todos depois de um bocadinho mais. Não, mas não podemos confundir. Sim, é verdade. Quer dizer, há uma diferença enorme. Eu acho que isso é um erro. Eu quando trabalhava nesta área, era uma coisa que dizia sempre às pessoas com quem eu trabalhava, não confundam. Só vocês é que acham que é a mesma coisa. Sim, é verdade. Só os políticos profissionais é que dão a mesma importância aos comentários e às entrevistas. As pessoas em casa, não. Vêm a entrevista, se for interessante, ou o debate, e depois vão ver o futebol, a novela, a série. Ninguém vai ver os comentadores. Mas ainda assim achas que isso tem alguma influência ou não? Tem algum... Não estou a dizer que não tem influência. Tem influência até sobre as equipas. É uma espécie de comunicação interna, não é? Anima, desanima e tal, incomoda muitas pessoas, mas do ponto de vista, deixa-me cá ver se eu consigo dizer isto com maneira cuidado, que é o seguinte... aqueles eleitores que veem os debates geralmente são aqueles que já decidiram tudo. Não é? Ou seja, as pessoas que gostam de política o suficiente para estarem a gramar 2 horas de debate entre comentadores sobre política
Sabem tudo da já sei, política, decidem tudo, não é? Pronto, as campanhas não são para eles. É irrelevante, não é? Portanto, os debates quer dizer, colocam alguma moça interna, não é? Mas é isso, as mensagens do WhatsApp também, não é? Ou seja, a gente tem que ter consciência e quando o tipo está no frente a frente a uma entrevista, quando sai de lá tem 200 mensagens ou 300 com todas as opiniões, com tudo o que se quiser e não sei o quê e tal, não é? De pessoas até mais importantes por vezes do que os tipos que estão nos comentários, e a pessoa tem que fazer o balanço disso tudo, não é? Pronto. Agora, do ponto de vista da mobilização dos eleitores, não sei se é muito Nem relevante. as notas não mobilizam Não sei se é muito relevante. Eu acho que as notas, é como a história do tracking poll, eu sou favorável, estou à vontade, não tenho nada contra isso, levam as pessoas a votar. Ou seja, não quer dizer que indiciem como é que elas votam, mas fazem com que as eleições sejam mais relevantes do ponto de vista mediático. Mobilizam. É giro, é como o futebol, não é? Quem está a ganhar, quem está a perder, deixa-me lá ir, tornam a eleição uma espécie de... Participativo. Sim, uma moda, temos que lá ir todos, não é? Quer dizer, porque toda a gente está a falar nisto, porque imagina, aquele subiu, o outro desceu e tal, pronto. Independentemente de formar a opinião, forma a mobilização. É como as sondagens, sou completamente favorável à divulgação de sondagens, porque é uma maneira das pessoas participarem, é mais um conteúdo, não é? Mas é um conteúdo. Infelizmente, para os políticos, o problema é que se está a subalternizar o conteúdo dos políticos em função das sondagens, não é? Ou seja, começa a haver pouco espaço para as pessoas poderem falar delas próprias, não é? Exatamente. É um problema, não é? As pessoas não conseguem... Mas olha, nós vamos provar no domingo, não é? É uma semana das eleições, tu és capaz de antecipar quem é que vai passar a segunda volta. Eu posso antecipar o que me apetecer, não é? Sim, claro, a ideia é essa. Não tenho problemas nenhums com isso. Eu acho que o natural é que passem os dois candidatos, um é contra o sistema e o outro é fora do sistema. Tu já escreveste isso. Pronto, acho que é o natural. Com os dados que nós temos hoje em dia... Não seria o Seguro e seria o Ventura ou o Almirante. Sim. Com os dados que temos neste momento em cima. O Ventura e o Seguro. O Ventura Seguro e o Ventura, Gouveia Melo. ou o Seguro e o Almirante. Não, eu acho que o natural hoje em dia é que seria o Ventura e o Gouveia Melo. Tu colocas o Gouveia Melo dentro do sistema. Não. O que não é do sistema e o que não compreende o sistema. O Ventura está quase lá sempre, não Está bem, sim, mas o que diz que é do sistema, o diz que é contra o sistema e aquele que está provado que não compreende o sistema. Acho que é o natural que aconteça nas eleições. Queria dizer que a resposta à pergunta do Luís Marques, Gouveia Melo será o próximo Presidente da República. É o mais provável. Se verificar essa tua premissa. É o mais provável. Mas eu devo dizer uma coisa que eu acho engraçado. Se à segunda volta passarem André Ventura e António José Seguro, a segunda volta vai ser muito mais divertida. Porque vai haver um problema de decisão nos eleitores de direita. Isso é muito giro. Ou seja, para a comunicação social, para os jornalistas, para os comentadores, o ideal é que passe o Ventura e o António José Seguro, porque iríamos ter uma segunda volta muito mais divertida. É um Freitas Soares radicalizadíssimo. Sim, o Freitas Soares radicalizado. Sim. E com piores atores. Era o que eu ia dizer, sem ofensa ao Dr. Soares. Mas eu lembro das eleições de 86, era diretor da RDP, da Antena 1, e aquilo que se achava dos candidatos também não era grande coisa. Não, relendo. Está bem, era outra coisa, havia outro glamour e tal. Havia a esquerda chamar fascista ao Freitas do Amaral. Sim, mas quer dizer, também não estamos a caminhar rapidamente para o final. Havia muita malta que achava que... O Soares tinham passado, até o Freitas também. Eu não discuto isso, mas eu digo que no momento há sempre alguém que olha para trás. Olhavam se calhar para o Ianes como uma grande figura. Eu, por exemplo, quando vejo o Almirante, começo já a pensar qual é o partido que ele vai fundar a seguir. Não é? Bom, estamos a caminhar rapidamente ao final e eu queria recolher aqui do Luís Paixão Martins uma avaliação, a tua avaliação sobre a comunicação do Trump. Não digo sequer nestes últimos dias, se puderes fazer uma avaliação num minuto daquilo que é o Sr. Trump na Casa Branca? Aquilo é muito engraçado no ponto de vista do fenómeno de comunicação.
É um caso até muito divertido, que é o Washington Post, que é um jornal de referência da política americana, tem como lema que a democracia vai morrer nas trevas. E nós estamos a assistir a democracia a morrer todos os dias debaixo à frente dos holofotes da televisão. Porquê? Porque o Trump transformou a sala oval da Casa Branca num estúdio de televisão. E ninguém dá por isso, não é? Ou seja, aquilo era uma sala onde havia reuniões, onde se tomavam decisões, agora é um estúdio, não é? De uma televisão em que tem uma luz. As pessoas não percebem isso, mas a luz no estúdio de televisão é especial, não é uma luz qualquer, e aquilo está iluminado para a televisão. As pessoas antes de entrar vão se maquilhar como para um estúdio de televisão, vão se preparar para o estúdio de televisão e estão a fazer um reality show. E participam todos naquilo. Exato, estão a fazer um reality show. O presidente, exatamente. Convidados, toda a gente. E a audiência deve ser fantástica. Sim, tem um reality show, não é? Quer dizer, é o Big Brother dos políticos. O único problema é que nós ainda não conseguimos votar no comando, não é? Isso. Podíamos votar no comando, não é? E não temos alternativa, não é? Depois votar para quem sai. E não temos alternativa para mudar para outro. Se houvesse outro programa igual do Macron e outro de não sei o quê, só temos aquele, não é? E eles estão a preencher, digamos, um espaço mediático enorme, que é uma coisa absolutamente revolucionária, nem permite reagir. Portanto, o Trump consegue, em 2 minutos, dizer 20 mentiras, que não é possível desmenti-las, porque nos outros 2 minutos a seguir ele vai dizer outras 20, não é? E assim sucessivamente. É um fenómeno, quer dizer, alguém no futuro há de estudar este caso, que aliás é uma coisa do Steve Bannon, não é? É uma coisa que foi escrita no passado até por pessoas, mas é um fenómeno muito relevante do ponto de vista da comunicação, não é? Esta maneira de comandar o mundo a partir de... como ele se fosse um hoste, não é? Ele canta, dança, Exatamente. Ontem fazia macaquices, ontem à noite. E é ele que manda. Não, é Ele ele, que mas- manda. É que sou Sim, é o mas dono da- dança, é o dono da- anima, dono da bola, tudo. dono da bola. Pois, é uma coisa, enfim, Luís perigosíssima. Paixão Martins, muito obrigado Obrigado pela eu. tua participação nesta nossa emissão. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo, na Renascença. E quando quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.